Acho que é legal a gente fazer uma degustação. Vamos fazer uma degustação? Zenilda, vamos? Pode? Opa, claro. Você já tem o poema pronto para ser falado aí? Aqui são pequenos... Passa para o pessoal, tem um que eu queria... Quem pegar tem um aí que é sobre São Francisco Xavier, a gente podia fazer uma leitura em voz alta, eu queria escutar. Que eu fiz, mas alguém podia levantar e ler aí daqui a pouco. É gostoso isso também. Então, a partir de agora, a gente está num sarau. Tem mais, tem outros poemas. Vamos passar tudo, né? Pronto, ó, aqui. Não guarda... Aqui tem uma pessoa que eu conheço, uma pessoa querida, que fala, põe na meia, né? Não vamos pôr na meia, vamos passar para todo mundo, vamos circular a poesia. Fala assim. Você acha bom? É? Esse aqui? Não sei, talvez esse, não sei se esse já é bom. Que no fundo está embolando. Vamos ver aqui. Assim? Melhorou para quem está... ótimo, ok, tranquilo. Tudo bem. Então, a parte acústica terminou, era aquela conversa sem tiro nem tanto, como diz o outro, e a partir de agora estamos numa apresentação microfonada. Ok. Então, o que vocês estão vendo aí são gotas, partículas de poesia, vários deles são haikais. Zenilda, você fique à vontade. Fique à vontade. Eu tenho que falar no microfone? É bom. É bom porque vai registrar, fica para a posteridade. Eu sempre declamo nos nossos saraus e eu vou fazer agora. É um pedacinho de um cordel que ele escreveu que diz mais ou menos assim: partilhar experiências exitosas é um bom jeito de seguir, andar para frente. A poesia fala muito, há muita gente, versos curtos dizem mais que boas prosas. Sei que a vida não é sempre um mar de rosa e sei que a rosa traz ao menos um espinho. Sei do espinho e sei das pedras do caminho. Conseguirmos é bem melhor do que eu consigo. Caminhemos todos juntos, meus amigos. Nessa vida não se faz nada sozinho. Legal. Paulo Bart. Isso aí, tá vendo? Queridíssima Zenilda Lua, as vivências sempre deixam marcas, trago-as bem no rosto, diz para mim qualquer espelho. Muitas vezes é preciso um bom conselho para assim vencer, enfim, antigas mágoas. Muito já se disse sobre inquietas águas, mas o amor transforma a água em puro vinho. E se o homem não nasceu para ser mesquinho, você há de concordar quando eu lhe digo, caminhamos todos juntos, meu amigo, nessa vida não se faz nada sozinho. Então, realmente, a Zenilda veja, nós somos felizes aqui no Vale do Paraíba, a gente tem uma comunidade pequena, porém com uma densidade poética que é interessante, assim. Então, Zenilda, Reginaldo, né? Eu falei do Wilson, tem muitos escritores que a gente tem próximos, assim, e é muito legal, a gente tem... Eu acho que tem uma coesão, inclusive nas nossas divergências, muitas vezes, com o pessoal da academia e tal, a gente conversa diversos assuntos, e é muito interessante a diversidade, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, e é muito legal, né? Então, assim, falar do Reginaldo. O Reginaldo, a Zenilda falou um trechinho do Cordel das Décimas, que é um dos cordéis que eu fiz, e nesse cordel tem um poema feito para o Reginaldo poeta, então a gente vive... Aliás, o Reginaldo, dessa série Pequenos Grandes Momentos, eu quero falar de uma coisa linda que o Reginaldo fez. Teve um evento no Sesc, acho que uns 2, 3 anos, por aí, teve um evento com o Zap de poesia, né? Uma espécie de um concurso de poesia e tal. Coisa meio estranha, né? Concurso de poesia, mas enfim. Legal, foi muito gostoso. A gente transformou aquilo numa coisa gostosa, né? Todo mundo estava lá, Moraes, um monte de gente muito boa. E aí a coisa foi afunilando e no final o Reginaldo foi... E era eleito por aclamação, né? Tinha aquele concurso de palmas, quem recebe mais palmas vai ficando, né? No final o Reginaldo ficou... Eu fui vice-campeão desse negócio e o Reginaldo foi eleito pelas palmas o melhor poeta. Aí ele fez o poema divino, né? Ele chegou lá na frente e falou, gente, pô, eu tô ganhando esse monte de prêmio aqui, eu vou passar tudo pro Paulo, que é o segundo aqui, que eu acho que ele que tem que levar... Quer dizer, vejam a generosidade. Sou um poeta, você entende? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que... É bonito mesmo, né? Reginaldo, essa generosidade em pessoa. Fale. Caiu para mim um poema de dúvida. Fala. Pergunte suas dúvidas. Compartilhemos as dúvidas. Ok. Uhum. Participar disso?
Olha, desse grupo, dessa coisa. Olha, não, de jeito nenhum. Primeiro que aqui é São José também, eu estou falando, mas não tem fronteira não, né? Fronteira é um negócio que... Claro, a gente conversa. Uma coisa que eu acho... Então vamos lá, são dicas, né? Uma dica que eu acho legal, para quem gosta de escrever, é que hoje é uma facilidade que nós temos hoje, que isso não existia quando eu era moleque, né? Que são os blogs. Né? Hoje em dia, qualquer pessoa com 5, 10 minutos faz um blog, e já tem mais ou menos pré-fabricado, e aí você vai aos poucos, deixando com a sua cara. Estou vendo a Ana Clara aqui, que tem um blog lindo, que vai ficar registrado, está gravando aqui, ó, o blog dessa menina é ótimo, e várias outras pessoas, e que mesclam... Fala. Eu estou no século XXI. Então você sabe... Se existir um caminho anterior, Eu vou contar uma coisa... Ótimo. Eu vou contar uma coisa para você. Você está conversando com um poeta medieval. Eu sou um cara medieval, então eu estou 700 anos no lucro. Né? Eu gostei tanto dessa história que eu vou falar um poema antigo também, dos tempos das minhas outras encarnações. Né? Então é o seguinte, vamos falar do Dailor Varela. A gente tem essa tradição aqui, eu quero exercitar isso, a generosidade de a gente citar o nome das pessoas que, enfim, de alguma forma estão presentes. Dailor está aqui presente, porque está presente na nossa lembrança, né? Dailor é uma pessoa preciosa que eu conheci pouco, assim, mas tivemos momentos interessantes de interação, né? Lembro da Bienal do Livro, a gente conversando num cantinho, tal, muito legal. E outros momentos, inclusive, de quebra-pau, que foi muito interessante. Do Dailor eu recebi uma crítica que eu guardo com muito carinho até hoje, né? Onde ele falou que a gente, não se referiu talvez somente a mim, mas olha, tem um pessoal aí que é medieval, né? E eu guardo isso, eu nunca me esqueço, porque eu sou tão apaixonado por Idade Média, que eu fiquei muito feliz. Eu escrevi, acho que está no meu blog, né? Do paulobarja.blogspot.com, em algum lugar tem lá falando sobre essa questão do ser medieval, dizendo, não, vamos fazer um soneto, vamos fazer um sarau medieval, né? Porque as minhas raízes poéticas estão todas na Idade Média, né? Eu cresci ouvindo meu pai cantar música medieval, eu formei um grupo de música medieval, aliás, meus grandes amigos, o Quinteto do Apocalipse, o Lunatus Ensemble Medieval, é um grupo de artistas do século XXI, né, estão todos vivos, mas a gente fazia música medieval, poesia medieval, então era uma coisa importante, é uma coisa muito importante para a gente. Fala assim. Tem um microfone para o pessoal ali, será? Tá, vai lá. Ou se quiser vir. Acho que seria legal você falar, já que você está se autodeclarando poeta medieval, né? Porque a sua poesia e o seu trabalho tem cordel. Não sei se eu estou adiantando Não. o seu dado de a sua ordem aí, mas fala um pouco para nós dessa relação, né? Porque ela é direta, né? Isso. Entre o Cordel. medieval e o cordel, né? Ótimo. Que legal, tá vendo? O pessoal da música faz bem essa linha evolutiva, porque a música quer dizer, a música perpassa, a gente ouve, eu tenho certeza que a Sandra concorda comigo, que a gente ouve às vezes certas canções, pode ouvir uma Dandelale, por exemplo, e como uma fruição, nossa, que coisa linda, maravilhosa, não envelhece, você entende? São esses mistérios do tempo, o Caetano Veloso escreve muito sobre o tempo, né? E é isso, então o medieval chega para a gente vivo. Eu vou ler para vocês então, só para fazer essa ponte, eu vou retomar isso é importante. O cordel ele é uma forma medieval de literatura também, né? O cordel, os primeiros registros de cordel mesmo datam do século XV e tal, mas a temática do cordel até hoje, se a gente vai para, eu lembro em Aracaju, numa feira, olhando as bancas de cordel, e a Batalha de Oliveira com Ferrabras, e vários cordéis que são cordéis de cavalaria, cordéis de Idade Média. E a gente tem toda uma tradição, inclusive cultural, folclórica brasileira, né, dos embates, que são representações de eventos medievais. Né? Carlos Magno, por exemplo, é um personagem recorrente, né, em folhetos de cordel na poesia. Então,
É muito interessante essas grandes... a cavalaria, as histórias de cavalaria. Eu ando lendo muito Idade Média. Faz um tempo que eu retomei essas leituras. E o cordel, ele não tem pulo nenhum, porque a gente está falando da mesma coisa, né? O cordel é um jeito. O cordelista, ele é um pouco o jongleur, o menestrel. Tem toda uma semelhança aí, né? Vai de uma vila a outra cantando as notícias ou declamando, enfim, está tudo caminhando junto mesmo, né? Vai lá. Não imagina? É espaço público. Esse cordel é uma coisa que pessoalmente me emociona muito, que a minha família é do Nordeste e o meu pai cantava um cordel famoso no domingo de manhã, a gente fazia aquela canção Pula na Cama do Pai. Ah, ótimo, ótimo. E ele cantava um cordel que é muito conhecido, né? E que, você está fazendo essa relação medieval e com os príncipes, que é o Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. Que é um cordel que eu tanto ouvi, mas decorei a primeira estrofe. Que beleza. Fala pra gente. Pode, claro. Mas vem aqui. Quer vir aqui? Tá. Existia na Turquia um capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho, João Batista, sendo que o filho mais novo se chamava Evangelista. Olha que legal. Então, é uma boa mistura, né? Porque é na Turquia, Isso. Isso, é. Não, muito legal. O cordel faz... Que bonito, gente. Vamos bater palmas para a Sandra. A gente tem que prestar tributo a esses pequenos, grandes artistas que estão em volta da gente. Nós acabamos de ouvir uma pequena apenas na estatura, né? Mas uma pessoa generosa. E é legal, porque a cultura, a gente está trabalhando cultura junto. A sensação que nós temos nesse momento atual é que a gente está construindo junto, de um jeito ou de outro, né? E é muito, muito bom para a gente isso. Então o cordel tem essa vertente medieval aí, importante, né? Sobre poesia do cotidiano, então a gente vai da Idade Média, vamos avançar só um pouquinho, chegamos já no século XVI. Estamos no século XVI, e aí um poeta inglês cuja poesia não é nada, não é destina, mas que fala do cotidiano. John Donne, que era um cara religioso, tinha uma formação religiosa, e que também tem poemas então que são religiosos, tem poemas eróticos também belíssimos. Um deles musicado pelo Caetano Veloso brilhantemente, traduzido pelo Augusto de Campos. Mas tem um poema que ele fala da pulga. Então quando você pensa, mas poesia, o que você pode fazer poesia com calota de pneu velho? Não, pode fazer poesia até com a pulga, né? Então, para a gente dar um exemplo, na tradução do Augusto de Campos, a pulga do John Donne, né? Repara nessa pulga e aprende bem com pouca que me negas com desdém. Ela sugou-me a mim e a ti depois, mesclando em si o sangue de nós dois. E é certo que ninguém a isso alude como pecado ou perda de virtude, mas ela goza sem ter cortejado e incha de um sangue em 2 revigorado. É mais do que teríamos logrado. Então é um poeta que está tentando conquistar e vencer a resistência da sua dama, ele está querendo levá-la para a cama, obviamente. Aí ele segue então mostrando, olha, veja a pulga. Poupa 3 vidas nessa que é capaz de nos fazer casados, quase ou mais. A pulga somos nós. E este é o teu leito de núpcias, ela nos prendeu, queiras ou não, e os outros contra nós, nos muros vivos deste breu a sós. Embora possas dar-me fim, não dês, é suicídio e sacrilégio, 3 pecados em 3 mortes de uma vez. E aí a moça então é meio incomodada com aquilo, vai e mata a pulga. E ele então responde, mas tinges de vermelho, indiferente, a tua unha em sangue de inocente. Que falta cometeu a pulga incauta, salva a mínima gota que te falta, e te alegras, e dizes que não sentes nem a ti, nem a mim menos potentes? Então, tua cautela é desmedida. Tanta honra hei de tomar-se concedida, quanto a morte da pulga, a tua vida. Ou seja, então já que não aconteceu nada, então tudo bem, né? Tá valendo, vamos misturar nossos fluidos, né? Então é bonito o John Donne, como que você pode fazer uma cantada usando uma pulga? Eu acho isso aqui esse poema é um curso todo de lirismo, eu acho sensacional, assim. Então é legal a gente citar. Fala, Zina. Falando da poesia do cotidiano, você é um poeta que escreve o que
Aham. Os acontecimentos sociais É isso. te perseguem, te perturbam e você transforma isso em poesia. Aham. Eu quero falar um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho em relação a isso, essa poesia mais social que você acaba trazendo, Aham. que a moçada jovem até se inspira e propaga. Legal. Como você sente em relação a isso? Quando essa juventude toma seus poemas e canta. Ah, sim. Isso é o melhor que pode acontecer para alguém que escreve e que tem essa vontade, vamos dizer, de comunicar diretamente para o povo. É uma poesia de rua. O pessoal fala teatro de rua, teatro de palco, como se houvesse diferença. Na verdade, é estranho a gente começar a colocar limitações. Então, mas se fosse para falar, eu gostaria de dizer que minha poesia é poesia de rua, é para ser de rua, né? Então, e nesse sentido, a gente está muito bem servido aqui em São Francisco, né? A gente está assim, na rua, vivendo a poesia esses dias, né, a literatura. É uma delícia quando a gente vê a moçada pegando os poemas e utilizando em manifestações mesmo, pode ser um protesto, uma passeata, mas que fala. Tem um cordel, isso que a Zenilda está falando é uma verdade assim profunda minha, né? A coisa do envolvimento com lutas que são lutas sociais mesmo, né? Estou tentando achar aqui, mas assim, um cordel que... O Cordel das Décimas fala um pouco de algumas coisas, mas o Cordel da Cidadania, ele é uma coletânea de poemas que nasceram, todos eles na Praça Afonso Pena. Esses poemas, eles foram feitos a partir de situações que a cidade vivia, São José dos Campos, e que vive, né? Então ele é um pouco essa coisa do que eu batizei de poesia notícia. Isso, talvez alguém já tenha falado isso, poesia notícia. Eu acho que eu vejo isso como importante, que a gente faça essa poesia notícia também, essa poesia denúncia, né? Obviamente que eu não posso deixar de falar de tudo que aconteceu no Pinheirinho ano passado, da violência que eu acho que é imperdoável, que foi cometida, a forma como as coisas são feitas é o que a gente sempre questiona e que a gente tem que construir soluções, caminhos diferentes. Então, aquilo me marcou demais. Um pouco antes, 10, 15 dias antes, fiz 2 visitas rápidas ao Pinheirinho no começo do ano de 2012, né? Uma delas tinha até políticos no meio, tal, tinha gente fazendo discursos. Eu fui lá, modestamente levei um poema que eu queria falar. Olha, está chegando um poeta ali, tá vendo? Mais um querido, grande, já foi citado aqui, viu, Reginaldo? Seja bem-vindo. Então, grande parceiro, amigo, a Brisa também, a nossa fotógrafa, né? Brilhante, sorridente, uma família sorridente. Então, aí eu frequentei e assim, pude falar um pouco de poesia naquela situação tensa do início de janeiro do ano passado. No dia 22 aconteceu aquilo que todos sabem, e isso foi bem duro, sabe? E me marcou bastante. Então, naquela semana, por coincidência, eu estava ministrando uma oficina de cordel no Sesc, em São José. E ao longo daquela oficina e de tudo que aconteceu, eu acabei fazendo o Cordel do Pinheirinho, né? E que foi falado também na Praça Afonso Pena, teve um momento em que isso foi falado. Então foi feito assim mais ou menos naquela semana, naqueles dias mesmo, né? E isso persistiu, e na verdade é uma ferida aberta para a gente, para todos nós, é uma ferida aberta, quer dizer, a nossa sociedade, a nossa cidade, nosso estado, a gente tem contas a acertar uns com os outros, quer dizer, a construção da cidadania, ela passa pelo respeito, pelo afeto, né? A poesia, eu vejo a poesia como uma forma de caminhar, de trazer o afeto para as relações. É assim que eu vejo. Então, eu acho que não se deve... Tem pessoas que falam, não, poesia... mas o cara está fazendo verso, que é alienado. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é importante que se traga poesia. Eu acho que o pessoal da Polícia Militar está faltando poesia na vida dessas pessoas. A gente precisa, de alguma forma, levar e sensibilizar essas pessoas para fazer vivências poéticas. Eu queria... Sabe, eu estou aberto, assim, acho que... É aí que a gente quer atuar, é junto com as crianças na escola, é nos quintais, é nas ruas, e também junto às autoridades, no sentido da sensibilização. Vamos levar poesia para essas pessoas, porque está fazendo falta, entende? O que a gente vê hoje, então, talvez se a gente construir essa ponte, nós temos que querer mudar o mundo, gente, não é mesmo? Então, não dá para a gente querer, não, eu quero só melhorar um pouquinho aqui o quintal de casa. Não, vamos querer muito.
O Caetano diz, eu sempre quis muito, falo de quantidade e qualidade. Então é isso. A gente tem que querer muito, tem que querer o melhor, tem que querer sempre. Isso, desde um verso que você está fazendo, que você quer que seja o melhor do mundo, até o mundo que você quer que seja o melhor do mundo. Não é? O melhor mundo possível. Então, eu vejo a poesia e eu já discuti com pessoas vinculadas a siglas diversas, partidárias, falando, não, cara, a poesia é um caminho que eu escolhi, cada um tem o seu, entende? Mas eu acho que a gente tem que cavar a construção de coisas melhores através disso aqui, dos versos, né? Estou vendo aqui, o Wilson, querido Wilson, está chegando, já foi citado nesta palestra também, está registrado como um sonetista da região, falei, né? A importância do soneto, como o soneto é um exercício legal de estrutura, daí, gostoso estar com o Wilson aqui perto. Zinilda, você quer fazer um comentário? Uma proposta aí. O que você acha desse cordel, desse fotopoema que a gente passou, falando de qualidade de poesia? O que você acha de fazermos uma leitura? Vamos fazer, vocês está circulando, eu passei uns haikais, poemas, só que aí talvez fosse legal, não sei se o microfone, será que vai lá? Eu posso. Vamos tentar fazer um sarauzinho aqui com vocês? Nós temos um pouco de tempo ainda. Ah, ótimo, Acredito que dá para ir. Alguém quer fazer a leitura do cordel, do foto, poema? Ótimo, ótimo. Queimar o arroz às vezes é prova de amor. Quando é pra mim eu peço, queime, por favor. É verídico. Paulo Barja. Autobiográfico. Alguém mais? Qual é o seu nome? Mauísa. Obrigada, Ana Clara. Eu já falei da minha dúvida, agora eu preciso contar. Então conta a minha dúvida. Dúvida. No deserto do Egito, vemos as 3 pirâmides. Da lua deserta, quem vê as 3 Marias? Uma viagem ao Egito que foi muito inspiradora. Mais alguém? Reginaldo Poeta? Não? É bom. Vem mais pra cá um pouquinho. Só que o homem aparece na câmera para todo mundo ver sua figuração. Esse poema aqui é novo, eu acho que é novíssimo até. Capaz. Ele postou agora há pouco no Face e no blog dele. Vida é isso, não discuto. A barba de uma semana é cortada no minuto. Eita, aí, tá vendo? Parabéns. Então, beleza. Alguém mais? Se habilita? Isso é um haikai em frente ao espelho, né? Sandro Cuesta. Se viajar é o que quer, veja. A placa Siga em Frente tem sentido diferente em São Francisco Xavier. Tá vendo? A placa devia ser curva, né? A placa devia ser... Passa depois o pessoal ver a imagem, que é uma brincadeira que eu fiz com um monte de setas, é um poema concreto, né? Um monte de setas retas, mas todas fazendo curvas, porque é um pouco a vivência da gente... o caminho nosso até chegar aqui é seguir reto, estrada curva e vice-versa. Então, veja, a vinda para São Francisco Xavier é poética nesse sentido, né? Uma surpresa, essas curvas. Tá? Vocês querem fazer no microfone aqui? Tem mais alguém? Aproveitem, o tempo está passando. Outro. Tem mais alguém? Paulinho, acho que terminou. Então tá. Então a poesia do cotidiano, né? E aí eu fiquei com vontade de falar um outro soneto agora. Não sei se é porque o Wilson chegou, mas assim, estamos em tempos até polêmicos nessa questão de Copa do Mundo, Copa das Confederações. Para onde vai nosso dinheiro? A gente tem essas... São questões, eu não vou discutir isso agora, não é o momento, mas assim, são questões, né? Então, eu vou falar um soneto patriótico, vamos fazer um soneto brasileiro. No tempo em que eu puder te ver de perto, terão os nossos campos bem mais flores, a vida no meu peito mais amores, e o céu se mostrará desencoberto. No dia em que eu disser enfim teu nome ao som do mar e à luz do céu profundo, sob o calor do sol do novo mundo,
dissiparei o frio que me consome. Na hora em que eu tocar o teu cabelo, meu gesto espelhará tua grandeza, gigante pela própria natureza. No instante que deixar de lado o zelo, a ti me entregarei com um braço forte. Não teme quem te adora, a própria morte. Devia ter falado em pé com a mão no peito para ficar mais. Vou fazer depois o clipe, uma bandeira no fundo, né? Quem sabe? Mas então, e aí assim, retomando aquela conversa importante que a Zenilda tocou muito bem, que é a questão da poesia do cotidiano, pensando o cotidiano como a nossa luta cotidiana, como a nossa busca cotidiana por melhorias, enfim. A gente vê em certas situações, e assim, até assustado, a presença ainda do preconceito nas relações, certos fatos no dia a dia que acontecem que mostram um preconceito estranho, né? Então eu lembro do ano passado de uma situação, de uma notícia de jornal, a poesia notícia, né? Você lê a notícia, de um sujeito que entrou num avião e quando ele viu que a pilota era uma moça, né? Era uma mulher, ele disse, não viajo. Eu não vou viajar num avião que tem uma mulher pilotando, que absurdo, um estúpido, um idiota completo, né? Falou isso e criou o maior caso e não queria e tal. Então ele, obviamente, foi retirado sob os aplausos de todo o restante do povo, que não entendia aquela manifestação totalmente descabida. E veja bem, gente, descabida hoje e descabida 1000 anos atrás, entende? Quer dizer, um troço que descabido por si só, independente da época em que vivemos, né? Então eu fiz um poeminha que é só como exemplo dessa coisa da gente estar antenada no que está acontecendo. Então, ao ver que uma mulher comandaria o voo em que iria viajar, o homem no avião pôs-se a falar que desse jeito não viajaria. Nervoso, o cara fez tal baixaria que foi vaiado e expulso do avião. Ficou assim com a cara no chão, depois do gesto besta e impensado. Há muito tempo já ficou provado que o preconceito nunca tem razão. A nossa sociedade quer mudar. Já tem até mulher na presidência, porém ainda existe violência, assédio, opressão, tem que acabar. Pergunto agora e não vou me calar. Se ao homem não se nega a liberdade para ir e vir como tiver vontade, por que a mulher é sempre censurada? Há muito tempo já está demonstrada a força da mulher na sociedade. Machismo, meu irmão, é coisa triste, não cabe num país modernizado. Por mais que as coisas tenham melhorado, o fato é que o machismo ainda existe. Para todos nós é bom que se conquiste respeito por igual para ser feliz. Salário equivalente, ator e atriz vão juntos para o palco e dão um show. Há muito tempo já se demonstrou a força da mulher nesse país. Então, um poeminha aí. Dedicado às mulheres desse país, inclusive e principalmente as que pilotam aviões, né? Eu tenho esperança nessa ciência, porque sabe que a vantagem é a seguinte, a questão da sensibilidade, né? Então a polícia militar, ela é muito masculinizada, né? E isso talvez seja uma questão que, se a gente, como eu estava falando, se a gente levar mais poesia para essas pessoas, se a gente levar teatro para essas pessoas, talvez a gente consiga construir um mundo melhor. Não precisa acabar. A gente pode repensar as relações, entende? A poesia, ela serve como ponte para isso. Eu queria agradecer a chegada de gente tão bonita e querida, que eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas vou só falar do professor Aquino aqui, mas simbolizando a presença de todos vocês, que é muito importante. Agora eu quero pedir licença para falar um poema curto sobre o cotidiano. Mais um poema sobre o cotidiano. Em casa, a filha estuda. E agora que o pai aprende mais e melhor, compreende a verdade já esquecida. Verdade que ganha vida pela voz de uma princesa que espalha livros na mesa e pede para ler junto. Verdade lida em conjunto, delicada como a flor, simples, feliz, é o amor que nos preenche e nos une. Esse poema vai para aquela menina ali, a Bebel, que é a inspiração.
inspiração pra gente, né? Quer dizer, família, amigos, né? Essa é a inspiração pra gente, a natureza, tá tudo junto, né? Gente, perguntas, comentários. Quem sabe que professor, a cada 10 minutos a gente precisa dar uma pausa e falar, gente, perguntas, comentários, eu já passei dos 10 minutos, né? Então, perdão, fiquem à vontade, manifestações, críticas. Esse é um espaço totalmente aberto. Nada. Vamos ouvir o silêncio com um friozinho, o silêncio aquele clima. Não? Se vocês não se comportarem bem, eu vou falar outro poema, tá? Então, estão circulando alguns cartões que são os fotopoemas, né? Fiquem à vontade se quiserem comentar isso, né? Tem uma pergunta que as pessoas às vezes fazem, né? Que é o negócio de como é que faz poesia, né? Putz, eu não sei, se eu soubesse, eu não parava de fazer. Eu estou sempre treinando, tentando ver se acerta, né? Então, mas assim, duas coisas que são paradoxais, né? Quando a gente fala de poesia do cotidiano, a gente pode pensar, o cotidiano é justamente o que é natural, é o que está na frente da gente, é o que é simples. É verdade tudo isso. Isso está correto, né? Quer dizer, a gente não pode perder isso. Ao mesmo tempo, a poesia do cotidiano, como eu vejo a poesia do cotidiano, né? É você ter um olhar atento, captar isso e depois trabalhar noites e noites até fazer um poema do cotidiano, né? Quer dizer, existe essa questão, vamos dizer, da arquitetura, da forma, e que eu acho que é o que aproxima o poeta, por exemplo, do escultor. Eu sempre tenho essa imagem. Eu vejo o poeta, o artista de forma geral, o músico, né, também, falo do que conheço um pouquinho, né? Mas eu vejo um pouco como escultor. O escultor é aquele artista aquela categoria de gente que eu admiro muito, porque tem a grande virtude que muitas vezes me falta, que é da paciência, né? Então o cara fica ali às vezes um mês ali talhando, esculpindo. Eu acho bonito demais. Isso, você olhar para um cara, para um artesão, vamos falar do artesão. Você olhar para um artesão trabalhando, você está vendo um poema sendo feito ali. Está sendo esculpido uma poesia na sua frente. Então, vamos louvar essas pessoas, às vezes anônimas, às vezes você não sabe o nome, né? E aquele cara está fazendo um poema na tua frente. A gente faz isso, né? Mas é um poeta de bancada. A diferença do repentista, né? O pessoal outro dia estava me perguntando, de repentista chega, vai, fala, improvisa na hora e tal. E o poeta de bancada, que também tem a raiz nordestina como repentista, mas é aquele que chega, fica ali e tranca, estuda. Tem um caso sobre isso, depois se for o caso a gente comenta, com o meu amigo Moreira de Acopiara, conheci lá no Ceará e tem uma história bem divertida. Mas fala, Zina. Falando em poesia do cotidiano, eu gostaria de fazer a leitura Vai lá, de um fotopoema que ele fez. Ok. Diz, quando a solidão perdura, basta uma boa visita para trazer a cura. E é bem verdade isso, não é? Às vezes, quando a solidão perdura, quando a gente está naquela tristeza, né, emblemática, uma visita, um abraço, um cheiro, uma risada de uma pessoa verdade. querida já nos cura. Então, e tem olhares aqui presentes que são um bálsamo mesmo para mim. Quer dizer, a gente que está, e eu espero poder levar algo de bom para vocês também. O sorriso, né? Essa maneira. Só para vocês saberem, esse poema que a Zineda falou, ele foi feito, também é um poema do cotidiano. Era assim, trabalho no Instituto de Pesquisa e muitas vezes sozinho, isolado, num lugar meio frio e tal. E aí, de vez em quando, pousava um passarinho na janela e parecia sempre o mesmo passarinho, pousava ali e tal, ficava um pouquinho, mas do lado do computador, parecia que estava lendo a tela do computador, sabe? Ficava ali, depois saía. Muitas vezes eu tentei fotografar, comecei a trazer a máquina fotográfica. Eu falei, não, peraí. Eu vou pegar, uma hora eu vou conseguir fotografar meu parceiro de leituras aqui, né? Então eu trazia, foi uma coisa de 10, 15 dias levando a máquina. Muitas vezes eu tentava tirar foto, ele saía e tal. Um belo dia eu fiz a foto que ilustra esse fotopoema, mas foi tudo assim, era uma espécie de um namoro com esse pássaro, né? E beleza, fiz a foto. Depois olhei a foto, aí sim veio o poema. Então a poesia possivelmente veio amadurecendo de uma forma inconsciente, acontece muito com a gente, né? E num outro momento, eu estava em casa, foi isso. Quando a solidão perdura, às vezes basta uma visita para trazer a cura, né? Então, esse aqui só para mostrar para vocês, talvez dê para ver daí,
É um poema que eu presenteei, inclusive, o Zamar, nosso querido músico também. Eu mandei esse poema para ele. O que é simples brilha. Então, um tributo ao sol, né? A gente amanhece em São José todo dia, passa em frente ao banhado e tal. Tão bonito isso, né, gente? Aqui também, quer dizer... Olha, poema, São Francisco Xavier fez vários poemas, tem vários fotopoemas. Depois, a turma daqui, assim, quiser, a gente pode trocar uma ideia. Eu tenho alguns aqui, outros eu posso levar para vocês depois. Da estrada, das fotos, das imagens que chegam para a gente, né? Imagem é uma coisa que você vê aquilo, você vai registrando. Vamos dizer assim, que a poesia talvez seja um registro afetivo, né? Quer dizer, os bons fotógrafos acho que fazem isso, né? Tá aqui o Gilmar, é um registro, claro, né? Mas é um registro afetivo também, né? Acho que a poesia é um pouco isso, né? Olha, tem um aqui, esse é São Francisco Xavier. Sim. Vento, o sol varre as nuvens aqui dentro. O sol varre as nuvens aqui dentro. Quer contar? Então, esse daí porque assim, a gente vindo para cá numa ocasião de dia nublado, né? Então, a gente via tudo menos o sol, né? Ao mesmo tempo, chegar aqui é se sentir ensolarado, no sentido de, não sei explicar. É assim como está eu, a gente está assim aberto para... A natureza nos abraça, né? Então essa aqui é a brincadeira, o sol varre as nuvens aqui dentro da gente, né? Esse é um lugar que traz o sol para o coração da gente. Paulo, fala. Você tem um lugar certo para predileto assim, para escrever? Por exemplo, eu gosto muito de natureza, né? Aliás, como parte da cidade, São José. Uhum. O meu segundo livro eu escrevi todo numa reserva atlântica. Então, assim, eu gosto muito de natureza. Uhum. E nos meus poemas eu uso fantasia. Então, você usa cotidiano e eu estou gostando, né, de saber que existe uma outra forma de escrever poema. Mas eu queria saber de você, assim, existe um local predileto para você escrever, para você se inspirar nos seus cordéis? Olha, essa pergunta é a pergunta mais bonita que eu ouvi nos últimos anos. Sabe por quê? Gente, a boa pergunta ilumina a pessoa que a recebe, né? Eu nunca parei para pensar, você acabou de me dar esse presente, eu estou aqui alguns segundos pensando e veio claro a resposta para mim, que é um pouco diferente, talvez, do usual. Bom, primeiro momento, assim, onde a poesia acontece, em qualquer lugar, em geral, quer dizer, a moradia da poesia, desta poesia, é na minha cabeça, né? Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, eu lembro na Unicamp, o tempo todo que eu estudei, demorou muito para comprar um carro, né? Eu vivia do transporte coletivo e tal, ônibus direto. Então, eu escrevi muito poesia, escrevi na cabeça, né? Depois eu ia correndo anotar, mas muitas das coisas foi no ônibus, né? Nos ônibus em pé, normalmente ônibus lotado, em pé, você vai ali, então você é obrigado a contemplar a paisagem, quer queira ou quer não queira, você está ali olhando. Então eu lembro do tapetão da Unicamp, Barão Geraldo, até a gente passar na frente dos biscoitos Triunfo ali e tal, e eu ia ver, sentindo o cheiro também, né? Quer dizer, os sentidos estão todos ali. Então você está esmagado no ônibus olhando para a paisagem, você naturalmente, a poesia acontece ali. É um lugar onde foi um lugar em movimento, né? Um lugar móvel, onde aconteceu muitas vezes a poesia. Bom, de 12 anos para cá, existe um lugar assim, não sei, é natural isso que eu vou falar, não é uma coisa que eu escolho, tá? Mas tem acontecido, e agora você me deixa claro com a sua pergunta isso. O lugar preferencial para onde nascem os poemas é a sala de aula. É curioso, mas tem poemas que nascem em sala de aula. Mais estranho ainda, e eu espero que isto não me traga consequências desastrosas, mas assim, em ocasiões de prova bimestral, se aplica a prova, o cara vai ficar 3 horas fazendo a prova, o que você faz? Poesia, meu amigo. Você faz poesia. Então, assim, inclusive alguns cordéis nasceram, muitos sonetos,
Muitos sonetos nasceram, porque o soneto ele dá certinho no tempo de uma prova. Normalmente você faz uma primeira pincelada de um soneto durante uma prova, dá mais ou menos certo, né? E prova de... Aí você pergunta, mas é prova de literatura? Não, de biofísica, estatística, cálculo. No meio dessas provas, então ali, na sala de aula, a sala de aula é o local por excelência onde a poesia nasce. Eu acho, viu, que isso é verdade para todo mundo que vê o ensino como eu vejo, como um ato de paixão, de amor mesmo, de afeto, né? A poesia nasce na sala de aula. Você pode nem escrever, você pode nem ser um poeta, você pode ser simplesmente, bobagem falar isso, né? Simplesmente um professor. Um professor apaixonado, ele faz poesia na sala de aula. Porque a poesia ela nasce da relação, né? Não importa se é no ônibus, não importa se... pode ser, entendeu? Pode ser na natureza, é melhor ainda, né? Mas assim, a sala de aula é lá. Paulinho, a gente está no horário. se encaminhando para os finalmente. Pode mais um pouquinho? O diretor falou que pode mais um pouquinho. Muito então. bem. Eu vou falar para vocês um poema, porque para a gente exercitar a diversidade, então a gente viu alguns haikais, alguns sonetos, tivemos um relance de cordel, mas tem um poema que ele começou numa sala de aula e que não virou nem cordel, nem haikai, nem soneto, tal. É um poema que virou canção. Eu comecei a desconfiar que ele viraria canção e recentemente o meu amigo Lincoln Antônio musicou, então ele agora é oficialmente canção. Como eu ainda não sei cantar, que está muito novo, eu vou ler para vocês. Chama-se Laiká e ele nasce também do cotidiano, no sentido de que eu passei por um momento, passei por um trauma físico muito grande, né? Tive problemas muito sérios no olho, eu tenho sequelas, a minha visão é perturbada. Um poeta com a visão perturbada é coisa maravilhosa, né? Ótimo, né? Então assim, não tem problema, né? Se o cara fosse um piloto de avião, aí é complicado, né? Mas um poeta tudo bem. Então cada olho meu vê de um jeito, é super estranho. Eles ficam brigando o tempo inteiro como consequência de várias cirurgias, várias coisas que uma bola de neve. Então é muito estranho. Eu vejo o mundo com dois olhos muito diferentes um do outro. E aí o que acontece? O olho fica sambando. Por conta disso, eu fiz um grande cordel do cotidiano, que é um cordel chamado Olho Vivo, que conta a saga, mas que diz o meu oftalmologista que já devia fazer o volume 2, porque um volume só não contou a história inteira. Bom, tudo isso é para chegar no seguinte fato, no poema Laiká, que nasceu quando eu percebi que tinha uma aluna que só olhava para a minha cara e ria. Demorou muito para eu entender que ela ria porque o meu olho ficava sambando o tempo inteiro. Claro, o cara tem um problema na vista. É engraçado, tudo bem, é direito dela achar engraçado, né? Tomara que tire notão na prova, né? Mas, brincando. Vamos descontrair, né? Mas aí nasceu dali na sala de aula. Depois, claro, fui para casa e tal. Laiká, sim, eu tenho andado estrábico, quem me viu e quem me vê. Dispensa algarismo arábico a explicação do porquê. Um olho meu segue a estrada, o outro segue você. Um olha a noite estrelada e o outro vê estrela em você. Um faz a escolha acertada, o outro escolhe você. Um gosta da madrugada, o outro gosta de você. Um olho sai pelas ruas, o outro não sai de você. Um vagueia na calçada, o outro vaga por você. Um olho é pura risada, o outro chora por você. Um não vê mais quase nada, o outro enxerga você. Fique bem na minha frente, cara a cara, eu e você. Percebeu que é diferente? Fecha os olhos. Você vê? Então é isso. É um poema do cotidiano, ocular. Ok? Recebo a informação que realmente então agora estamos caminhando nos encaminhando para os finalmente. Então é o momento talvez o rápido comercial, né? Sim. Existem outros eventos acontecendo Claro, simultaneamente, gente. que bom, Isso. né? Uma riqueza de acontecimentos nesse festival. Tem algo para declarar, meu amigo, agora? Eu declarar afeto, agradecimento, gratidão
por todas as pessoas queridas que conheci e tenho encontrado ao longo dessa vida, muitas das quais estão presentes nessa sala, né, nesse pequeno local. Então, agradeço do fundo do coração, Zenilda, Bebel, Adriana e todo mundo que está aqui, inspirações, pessoas queridas, né? Lembrando, então vamos nos esbarrar esse fim de semana, vamos viver um fim de semana de poesia todos juntos, né? A gente vai se encontrar por aí. O bom é que aqui é um lugar pequeno, então a gente está sempre junto. E muito legal, muito feliz com isso, agradecendo mais uma vez ao festival, né? E hoje à tarde tem um lançamento de um cordel, o Cordel do Modernismo, que eu vou estar lá no Espaço Cassiano Ricardo. E, bom, mas estaremos convivendo, interagindo. Para finalizar, então, eu quero fazer um verso seu que diz que as discordâncias sejam cada vez mais leves, as concordâncias sejam mais silenciosas e de um silêncio cheio de significado. Eu acredito que essa sua fala foi muito cheia de significado. Obrigado. Agradecemos sinceramente a todos que estiveram presentes, em especial a APA. Obrigada, diretor, que está ali, por nos propiciar esse momento, por nos inserir nessa programação tão rica. Estamos, de fato, muito agradecidos. A Fundação Cultural, em especial, que está sempre dando um grande apoio a toda a equipe. Que São Francisco nos proteja, nos ilumine e que a gente se encontre mais vezes. Às 12 horas, eu vou estar com o poeta Moraes aqui, fazendo um embate poético que não vai ser fácil. Vou precisar, sinceramente, da alma e da brandura de vocês, porque o poeta Moraes é um poeta caótico, ele é danado, vai me dar um trabalho. A gente escora você, fica tranquila. Mas eu preciso de vocês e agradeço, sinceramente, fiquem com Deus, muita luz sempre, e a gente vai se encontrando. Obrigada, Viva a literatura!